a voz da libertação. Um mensageiro fiel que divulga a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O único mediador entre Deus e os homens. Esse é o caminho. Andai nele e encontrarás alívio para os teus sofrimentos. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Você está no canal Semeando Fogo. Sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Senhor. E hoje nós vamos ter aquele vídeo. Irmãos, aquele vídeo, misericórdia. Já vou logo avisando que se for um vídeo longo, não murmure. Às vezes tem coisas que nós falamos que são necessárias, eu tenho certeza disso. Então fique nesse vídeo em nome do Senhor Jesus. Se você não concordar com aquilo que eu venho falando, que eu venho colocando, pode tirar, pode deixar de assistir, mas se você concordar, se você gostar, se você ver que vem da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo, então não esqueça de compartilhar, irmãos, com o maior número de pessoas possíveis para que sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Como vocês viram na chamada, eu coloquei e usei como exemplo a igreja pentecostal Deus é Amor. Por quê? Porque, meus irmãos, a igreja pentecostal Deus é Amor, quando nós falamos hoje, e isso já vem de um legado deixado pelo missionário Davi Miranda, quando nós falamos sobre oração, qual é a igreja que ora, ou a igreja que orava mais? Igreja pentecostal, Deus é Amor. Davi Miranda, ele dobrava o joelho para orar, para falar com Deus, e foi assim que o Senhor deu uma revelação para ele, para que ele abrisse a igreja pentecostal, Deus é Amor. Tudo direcionado pelo Espírito Santo, tudo direcionado por Deus, irmãos, dá certo, não tem jeito. E ele orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas ele orava, falava com Deus, conversava com o Senhor, tinha intimidade. Eu sei que existia um certo rigor em costumes, porque tem que haver uma diferenciação entre doutrina e costume. Né? Doutrina não se muda, não se modifica. É o ensinamento da palavra. Agora, costume é costume, irmãos. E eu já falei sobre isso em algum vídeo que está lá para trás. A diferença de costume é uma diferença, um exemplo. Aqui no Rio, eu tenho costume aqui na Zona Sul e talvez você vá lá para a Zona Oeste e tenha outro costume. Você tem um costume na Bahia que não tem um costume no Rio Grande do Sul, e nós estamos dentro do Brasil. Então, costume é algo que você costuma mudar, né? Você consegue mudar. Agora, o ensinamento da palavra, a doutrina, isso não muda. Isso não muda, é em qualquer lugar. E a base da doutrina é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Davi Miranda, ele, mesmo tendo alguns excessos, né, e nós sabemos disso hoje, que existiam excessos, irmãos, principalmente com relação a costumes, eu não vou falar nisso, não vou tocar nesse ponto, mas era uma igreja onde o Senhor atuava muito. Eu vi muitos milagres, eu vi muitas maravilhas lá, eu vi o Senhor fazer coisas extraordinárias, irmãos, naquele lugar. E aí nós perguntamos, mudou, e agora? Mudou a Deus é Amor, mudou a Assembleia, mudou a Batista, mudou. Algumas igrejas mudaram, principalmente as mais rigorosas. E aí vieram essas igrejas, né, as chamadas igrejas neopentecostais, aonde você, de um rigor extremo da parte de costume, de repente você cai numa igreja aonde você não tem problema nenhum com isso. Você pode ir da maneira que você tiver, estar da maneira que você tiver. Tem igreja que você toma ceia, mesmo não sendo membro de lá. Você entra, assiste o culto, se for culto de Santa Ceia, você participa da ceia, sem problema nenhum. Então, ou seja, irmãos, e na Deus e Amor, para você participar da ceia, você tinha que apresentar o teu cartão de membro, e não só o cartão de membro, mas o cartão de dízimo, porque se você não estivesse em dia com o teu dízimo, você não ceiava.
Então, ou seja, você sai de uma igreja dessa para uma igreja que eu visito agora, entro e já é me servida a ceia. Sabe, são dois extremos muito grandes. E aí eu fico pensando, eu falo, Senhor, o que mudou? Mudou tudo, irmãos. Mudou tudo, porque Deus ele trabalha dentro de um equilíbrio. Você não pode ser nem extremista demais e você também não pode ser liberal demais. E aí nós vemos que hoje muita coisa mudou. Davi Miranda ele pregava muito contra a televisão. E aí eu falo, nós temos nas mãos hoje algo muito pior do que a televisão, que é o celular. Porque com a televisão foi o início, onde o adversário começou a usar como portal para atingir as famílias. Então foi o início de algo que hoje nós vemos que é muito maior, que é o celular. O celular hoje ele afasta pessoas, ele afasta a família, é cada um no seu quadrado, cada um no seu canto. Até na mesa, se você deixar a pessoa vai almoçar, leva o celular. Ou seja, você acessa tudo com um toque, né? Vê tudo, o que presta e o que não presta, você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Enfim, agora eu estou usando o meu celular para o bem, mas ele também pode ser usado para o mal. Então, ou seja, irmãos, nós vemos que as trevas, elas cresceram e houve uma abrangência de um plano elaborado há muito tempo pelo adversário da nossa alma, sabendo que ele iria usar a tecnologia e ele vai continuar usando. O anticristo, ele vai usar a tecnologia de uma forma para enganar a muitos, se possível até os escolhidos. Agora, e a igreja, irmãos? Aí eu bato em cima dessa tecla. E a igreja? O que nós vamos fazer? Como que nós podemos fazer para voltar àquela igreja verdadeira? Porque, irmão, sinceramente, igreja verdadeira para mim, isso é uma coisa minha, tá? Se você concordar, amém, se você não concordar, mas é uma coisa minha. Quando eu abro as escrituras, que eu vejo lá o Novo Testamento, existia até a manifestação do Senhor, quando ele inicia o seu ministério com 30 anos, existia uma religiosidade. O templo estava lá, os sacerdotes estavam lá, o sumo sacerdote estava lá, os levitas estavam lá, ou seja, os cultos existiam, os sacrifícios existiam, tudo normal, a religiosidade estava lá funcionando de vento em polpa. Mas quando o Senhor se manifesta, ele traz o reino. E quando ele traz o reino de Deus, aí o reino é diferente. Por quê? Porque ele é superior à religiosidade. E eu quero que você entenda isso. Quando eu pego as igrejas hoje, qualquer tipo de igreja, qualquer igreja, tá? Qualquer denominação, é uma coisa. Agora, quando eu trago o reino, é outra, completamente diferente. E o que é o reino? O reino é a manifestação do poder de Deus. Quando eu trago o reino, a cura. Quando eu trago o reino, a libertação. Quando eu trago o reino, a cura da depressão, a manifestação na vida física, na vida sentimental, na família, na saúde, ou seja, o reino vem estabelecer o seu poder e o seu poderio, o seu controle. Acabou, não tem negócio, não tem negociação com as trevas. O reino manifestou, acabou. O demônio tem que se manifestar, ele tem que sair. A enfermidade tem que bater em retirada, a cura, a libertação, a manifestação do poder de Deus. Ponto final, irmãos, esse é o reino. Agora, o que nós estamos vendo hoje? Será que nós estamos vendo o reino? Será que realmente quando você vai no culto, que você vai assistir o culto na sua igreja, você está vendo manifestado o reino? Será que é o reino que se manifesta lá? Ou tem outras coisas que estão se manifestando? Ou tem outros interesses? Ou são cultos frios e religiosos, onde você vai lá só para bater o cartão? Aonde você vai, de repente tem aquele movimento, aquela manifestação de movimento. Mas e aí, irmãos? Quantos foram curados? Quantos foram libertos? Quantos aceitaram a Jesus? Isso é o reino. Eu lembro que quando eu ia nos trabalhos de oração, nos círculos de oração, tinha um caderno lá, anotando quando acabava o círculo de oração. Quantos que aceitaram a Jesus? Tantos. Quantos foram curados? Tantos. Quantos foram batizados com o Espírito Santo? Tantos. Porque era comum, irmãos, isso acontecer.
Hoje em dia procura esse caderninho que eu quero ver. Procura nos cultos, procura nas igrejas. Não existe mais. Por quê? Porque não é mais o reino, é a religiosidade, é a denominação, é a lembrança, é uma forçação de barra que o Senhor está fazendo, que o Senhor está mandando, que o Senhor está falando, e não está. E não está, irmãos. Porque para que o Espírito se manifeste, é necessário haver, primeiro, um ambiente propício para isso, e segundo, santificação, santidade. Agora, eu posso forçar uma barra, falar que não, está se manifestando, o Senhor está aqui, irmãos, o Senhor está curando, e não está. O Senhor está fazendo, e não está, irmãos. Sabe? Então, nós devemos mudar, porque a Bíblia diz que o Senhor ele não muda, nele não há sombra de variação. Então quem muda sou eu e você, nós é que mudamos. Eu estava escutando um testemunho de uma irmã falando que nessa época existiam muitos irmãos indoutos, irmãos que não tinham muita cultura, não tinham muita sabedoria humana que eu estou falando, não eram letrados, não tinham diplomas, não tinham canudos, não tinham feito teologia, nada contra quem faz, mas não é para todo mundo. Como assim, pastor? Não é para todo mundo? Não é para todo mundo, irmãos. Tem gente que faz e se perde, porque começa a acreditar na letra, confiar na sabedoria, confiar naquilo que estudou. E aí o grande problema que nós temos de hoje em dia para essa igreja do passado, de irmãos indoutos, é que eles confiavam no Espírito Santo. Essa é a grande diferença, era o Espírito Santo que mandava. Porque quando eu vou pregar, se eu não sei muitas escrituras, eu vou ser dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda, eu não sei o que eu vou pregar, eu não conheço a palavra, tem misericórdia, me orienta, desce do teu poder, desce da tua unção, me diz o que eu vou fazer. E aí o Espírito Santo vem e derrama sobre você uma unção, uma palavra revelada, algo forte, algo tremendo. Agora, quando eu começo a confiar naquilo que eu aprendi, naquilo que eu estudei, eu vou deixando o Espírito Santo de lado, e aí vou confiar na minha sabedoria, confiar naquilo que eu estudei, naquilo que eu aprendi, e aí entra a parte humana, e é o que nós estamos vendo hoje. Estamos vendo hoje cultos com pregações completamente eloquentes, palavras maravilhosas, usam o grego, usam o hebraico, usam o aramaico, usa isso, usa aquilo, mas aonde está a manifestação do reino? A manifestação do poder de Deus. Você escuta a palavra, vai para casa às vezes, glória a Deus, que palavra maravilhosa, poxa, que pregação, glória a Jesus, amém. Quantos foram curados? Quantos foram libertos? Quantos foram batizados no Espírito Santo? Ou seja, não houve a manifestação do poder de Deus. E aí, 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai falar: para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aí, irmãos? Se nós temos uma igreja que não confronta mais o inferno, se nós temos uma igreja que não confronta mais as trevas não são mais confrontadas. A pessoa entra na igreja com depressão, sai com depressão, entra com ansiedade, sai com ansiedade, entra nervoso, sai nervoso, casamentos sendo desfeitos, divórcios por demais. Por que isso, irmãos? O que está acontecendo? Porque o reino não está manifestado. O que está manifestado é o homem, é a vontade do homem, são as trevas interferindo, mas menos o reino. Então, irmãos, nós temos que mudar. Esse vídeo é um alerta para você que concorda comigo. Nós temos que mudar, e quando eu falo nós, eu me coloco em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, porque nós saímos de um extremismo que não podia nada para o liberalismo que pode tudo. Era um extremismo de andarmos tampados do pescoço para baixo, sem aparecer nada, para crentes hoje que vão para a praia e coloca biquíni, coloca sunga. O homem põe sunga, irmãos. Estou falando de ministérios, estou falando de homens do ministério, pastores colocando sunga, usando sunga de praia, uma camiseta como se fosse normal, óculos escuros, ainda faz cara sensual. Nós vemos pastoras indo para a praia, mostrando as pernas, mostrando, sabe? Talvez você fale assim, não, tem nada a ver. Como é que não tem nada a ver, irmãos? Pelo amor de Deus.
Sabe, se nós somos templo do Espírito Santo, se a Bíblia diz que o meu corpo é para minha esposa, o corpo dela é para mim, eu não tenho que expor o meu corpo para ninguém, eu não posso sensualizar ninguém. E a partir do momento que eu coloco algum tipo de roupa para sensualizar, provocar uma sensualidade na mulher, ou vice-versa, a mulher provocar uma sensualidade no homem, eu estou pecando diante do Senhor e diante do Espírito Santo. Comportamentos hoje que não tem nada a ver com comportamentos de crente, irmãos. Sabe, mulheres de círculo de oração que não vão para a praia, mas por morar em comunidade, o sol está quente, um verão terrível, aí vai lá para a sua laje, coloca lá a sua piscininha, bota o seu biquinizinho para ter marca de queimadura de sol, irmãos, marquinha branca. E aí ainda tira foto e posta na internet. Se você quer pecar, peca. Se você acha que não tem problema, se o Espírito Santo não toca no teu coração, ou se você perdeu essa sensibilidade, ou se a tua consciência não te acusa, não tem problema. Agora, se te acusa, por que você tem que expor isso em rede social para causar escândalo? Aonde a palavra de Deus diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Era melhor pegar uma pedra, amarrar uma corda no seu pescoço e se jogar no mar com essa pedra, diante daquilo que vai acontecer com você, pelo escândalo que você causou, e os pequeninos que não tinham estrutura espiritual para poder suportar aquilo dali e se desviaram. E quantos hoje estão desviados por causa de maus comportamentos de pessoas dentro da igreja? E aí, irmãos? Quantos não querem mais saber de igreja? Quantos não querem mais saber de evangelho? Por quê? Porque viram uma coisa, pregavam uma e fizeram outra. Viram uma coisa completamente diferente. Irmãos, nós estamos vivendo tempos dificílimos, tempos difíceis e tempos trabalhosos. E a primeira carta do Apocalipse, quando o Senhor se manifesta a João, é a carta de Éfeso. E o Senhor determina o seguinte: lembra-te de onde você caiu, arrependa-te, volta lá e volta ao teu primeiro amor. Porque se nós não voltarmos ao primeiro amor, se nós não tivermos zelo pelas coisas de Deus, se nós verdadeiramente não pararmos e analisarmos a nossa vida, não é a vida do outro não, porque nós temos mania de analisar a vida do outro. É muito fácil eu analisar a vida do meu irmão e da minha irmã, mas e a minha, como anda? Como que eu estou diante do Senhor? Deus não vai salvar minha vida por causa dele. Deus não vai me arrebatar por causa dela, não. A salvação ela é individual, irmãos. Mas o nosso testemunho, ele é público. E aí é que está. A salvação é individual, mas o testemunho é público. Então ainda dá tempo para que eu me conserte, para que você se conserte. Ainda dá tempo para que a gente analise aquilo que a gente está fazendo. Por onde a gente está andando, como a gente está falando, o que está falando, como proceder. Irmãos, tem tanta coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo, tanta coisa, tem que ser um culto de doutrina, de 1 hora, que serve inclusive para mim também, não estou me colocando superior a ninguém não, tá? Eu costumo expor os meus erros nos vídeos aqui também, não sou perfeito, não pense você que eu sou pastor perfeito, que não sou, eu não sou mesmo, pelo contrário, eu aprendo com os meus erros, e como eu erro, irmãos, erro muito. Mas eu reconheço, Senhor, estou errado, Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude. E é isso que nós devemos fazer, parar com a hipocrisia, sabe, parar de querer passar uma coisa para as pessoas que eu não estou vivendo. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Se eu estou bem, eu estou bem. Se eu não estou, não estou. Não adianta eu querer passar uma coisa que eu não estou vivendo. A igreja tem que ser verdadeira, irmãos. A igreja tem que ser verdadeira, tem que ser transparente. E é isso que está faltando no nosso meio. Transparência, verdade, caráter principalmente. Vamos orar para que isso tudo mude, para que o Senhor verdadeiramente trate de cada um, porque é individual, irmãos. Foi o que eu falei, é individual. Eu sei o que eu devo fazer diante do Senhor, eu sei o que eu devo fazer diante do Espírito Santo. Tive agora no monte esses dias e a irmã me entregou algo, que o adversário está tramando algo contra a minha vida. Aí talvez você fale assim, não, mas ele sempre tramou, mas tem algo aí, irmãos. Tem algo aí, porque o adversário não quer que eu assuma aquilo que Deus
está propondo para a minha vida, mas maior é Deus, irmãos. Maior é o Senhor, foi Ele que me chamou, guardou minha vida até agora. Então, se estão se levantando, se vai se levantar calúnia, difamação, mentira, fofoca, vão tentar acabar com o meu ministério, vão falar da minha vida sentimental, enfim, não sei o que vão fazer. Mas eu sei de uma coisa, eu estou aqui. E se eu estou de pé, o Senhor tem me sustentado. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Poderoso e eterno Pai, Senhor, há uma necessidade urgente para ontem de nós olharmos para o espelho e analisarmos a nossa vida, de olharmos e vermos se verdadeiramente estamos nos comportando como crentes, se nós verdadeiramente somos embaixadores de Cristo e sacerdócio real, se nós ao passarmos, ao entrarmos e ao sairmos, meu Senhor, estamos inalando o Teu perfume, se nós quando passamos, o Teu Espírito Santo, a Tua presença passa também, porque antigamente era assim, nós olhávamos para um crente, víamos o brilho e a Tua presença sobre a vida dele, sobre a vida dela, e hoje, Senhor, capa, olhamos, capa. São poucos quando passam que a gente sente a Tua presença. São poucos que quando vão em frente a gente fala, meu Deus, Tu está na vida daquela pessoa ali. Porque não é só pelo poder, não é só pela unção, não, é pelo comportamento, é pelo falar, é pelo agir, pelo palavreado. Porque Pedro foi detectado pela sua forma de falar. Então nós somos detectados pela forma de falar, pela forma de agir, pelo proceder. Olham para nós e falam, você tem algo de diferente, você é crente. Então que nós possamos, meu Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar àquilo que o Senhor tem na nossa vida, voltar a fazer a Tua vontade, para que tudo se cumpra conforme a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção. Toma tudo nas Tuas mãos, meu Senhor, a nossa vida, nossa família, a vida sentimental, a saúde, a financeira, coloca tudo no lugar. Não vou orar repreendendo nada disso, porque primeiro eu tenho que me consertar, tenho que estar reto diante de Ti, da maneira que o Senhor quer, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos apresentar água ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, apresento esse copo com água ao Senhor e consagro, pedindo que o Senhor receba e que o Teu poder, o poder do Espírito, transforme essa água agora, esse líquido, no Teu poder para curar o nosso corpo físico, em nome de Jesus. Beba com fé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Poderia falar muito mais, é um assunto extenso. Poderíamos entrar em costumes, mas ia ficar um vídeo muito longo. Mas eu acho que deu para você entender. Tá bom? O Senhor requer santidade, requer separação. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, beijo no coração. Não se esquece aí de compartilhar o vídeo, curtir, deixar o teu like, tá bom? Em nome de Jesus, e se inscrever, você que não é inscrito. Ore pela minha vida, eu estou orando pela vida de vocês. Essa semana eu vou para a mata de novo e vou estar clamando pelos inscritos do canal, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, fiquem na paz do Senhor Jesus.